Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Hoje, claro, não tem beijo no escudo porque eu estou usando uma camiseta aqui do Vélez. Então hoje não tem aquele gesto do beijo no escudo que eu adoro fazer por conta disso. E no vídeo de hoje vim aqui para falar com vocês sobre a catástrofe que aconteceu ontem no Castelão. Catástrofe entre aspas também, porque o Fluminense perdeu aonde pode perder e quando pôde perder. E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, já vai dando like aí, ó. Clica no joinha para ajudar o canal, não custa nada. E se inscreva, quem não está inscrito. Se conhecer alguém que assiste o canal, que seja tricolor e não está inscrito, bota uma pilha para se inscrever aí. Vamos bater essa meta de 5 mil inscritos, beleza? Então, vamos fluminensear. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de fazer vídeos após resultados assim igual o de ontem, onde a gente fica puto pra caramba e quando a gente fica de cabeça quente, vocês sabem, né? A gente acaba falando besteira, a gente acaba não fazendo uma análise bem feita da situação. Então eu preferi esperar a poeira baixar, dei uma fluminenseada nos canais aí, praticamente todos, ouvi muito a rapaziada lá no grupo do Máquina Tricolor e alguns outros grupos aí que eu faço parte, para agora sim me sentir à vontade, me sentir bem para fazer essa análise do jogo de ontem. Eu não vou analisar a atuação de jogador por jogador não, tá? Só vou analisar o cenário. Então, é o seguinte, pessoal, questionou-se muito por que o Fluminense poupou jogadores contra o Fortaleza e não poupou contra o Paysandu. Veja bem, eu vou dar minha opinião, tá? Vocês daí que estão assistindo têm direito de dar a opinião de vocês, têm direito de discordar, de concordar, de fazer o que quiser, de acrescentar alguma coisa, de cortar o que eu falei, fique à vontade. Além da gente ter essa comunicação bacana aí, vocês ainda ajudam o canal se fizerem isso. Então vamos lá. O jogo contra o Paysandu, por mais que o Paysandu fosse um adversário frágil, era um jogo de mata-mata. Ficou constatado a diferença abissal entre as duas equipes na qualidade técnica após o jogo. Antes disso, não tinha como saber. Vai que o Diniz coloca um time reserva lá e acontece uma catástrofe igual aconteceu ontem. O time toma de 4, de 3-0, vai para os pênaltis e é classificado. Então, fez o que tinha que fazer para aquele jogo ali. Afinal de contas, era um jogo de mata-mata. Aconteceu uma catástrofe, já era. E aí, contra o Fortaleza, o Diniz poupou 7 jogadores titulares. Nós tínhamos apenas 4 titulares em campo, que eram Fábio, Nino, André e Alexander. Só esses 4 jogadores. O resto era tudo reserva. E aí eu digo uma coisa para vocês. O grande complicador do Diniz colocar time titular ontem não era pela força do adversário, pela importância do jogo, pela competição. Não é isso, gente. Não se trata disso. O grande X da questão é que o Fluminense jogou ontem e o jogo contra o River Plate no Maracanã, que na minha opinião é o jogo-chave do ano, é na terça, pô. É na terça. Imaginem vocês o seguinte cenário. O Diniz coloca o time reserva contra o Paysandu e coloca o titular ontem. E aí na terça-feira o titular já está entrando novamente para fazer um jogo-chave. Aí você deve estar se questionando, por que o Leandro está falando que esse jogo é chave? Vamos lá, vamos destrinchar aqui essa situação do jogo contra o River Plate. Primeiro, o adversário é pesadíssimo, tá? É o principal adversário no grupo para o Fluminense brigar pela liderança. Eu estou falando do cenário de lógica, tá? Um cenário onde na teoria é a lógica, Fluminense e River Plate se classificarem. Beleza. E aí você vai ter o Maracanã lotado. Cara, você perder para um Maracanã vazio é uma coisa. Você perder para um Maracanã lotado não é nem um balde de água fria, é um caminhão de água fria. Isso prejudica demais, compromete demais o trabalho e a relação torcedor-time. E aí, agora vem a situação mais crítica ainda. Após o jogo contra o River Plate no Maracanã, a gente sai para enfrentar o The Strongest na altitude lá em La Paz, e depois o River Plate lá em Buenos Aires, diante de 85 mil torcedores. 80 mil, né? 5 mil serão nossos, mais ou menos. Então olha a importância que esse jogo tem. E aí você que está aí
né, chateado que o Diniz poupou o time, chateado com o resultado, também tem que entender o lado do cara. A gente aqui, meu irmão, a gente dá opinião, a gente protesta, xinga e tudo mais, mas sejamos realistas. Quem sabe da fervura da panela é a colher. E a colher é o Fernando Diniz, cara. É ele que tá ali, no dia a dia com os jogadores. Ele que sabe quem pode jogar, quem não pode. Ele que tem que armar as estratégias. Não é a gente que faz isso. A gente avalia as estratégias que ele adota. Às vezes dá errado, como ontem. E uma coisa que nós, torcedores do Fluminense, temos que colocar na cabeça é o seguinte: a gente não vai passar o ano de 2023, gente, por mais que a gente tenha um timaço e um grande treinador, ganhando de todo mundo. Nós não vamos ganhar todos os jogos. E aí entra uma coisa que eu preciso falar com vocês, alertar vocês nessa questão do Fortaleza. Se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Eu vou criar um neologismo aqui, tá? Vou criar a palavra vencíveis e perdíveis, né? Tô criando aqui agora, licença poética aí. O Fortaleza é um adversário onde o jogo é perfeitamente perdível. Você coloca aí, jogos que o Fluminense vai jogar e se perder não é nada de absurdo. Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, eu tô falando na casa dos caras, tá? Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense e Flamengo. Só que eu coloco o Fortaleza nessa brincadeira e te falo mais. Desses 6 adversários que eu falei aqui, o Fortaleza, eu coloco ele até no top 3, cara. Você que está assistindo esse vídeo aí, é a minha opinião. Mesmo o Fluminense com o time reserva, aliás, com o time titular, com a força máxima ontem, estava muito propenso a perder. E eu vou detalhar mais ainda isso daqui. Por quê? Primeiro, o Vojvoda está à frente do Fortaleza há 2 anos, fazendo um trabalho espetacular. Colocou o Fortaleza para jogar sua primeira Libertadores da história diretamente na fase de grupos. Já ganhou 3 campeonatos cearenses, 2021, 22 e 23, e ganhou a Copa do Nordeste. Esse ano ele colocou o Fortaleza na pré-Libertadores, foi eliminado no último jogo contra o Cerro Porteño. A cada ano, o Vojvoda, que é um cara que conhece muito o mercado sul-americano, ele pinça jogadores argentinos e tudo mais e coloca no elenco do Fortaleza para dar qualidade. E ele é um baita de um treinador. Para quem não se lembra, o Vojvoda era treinador do La Calera, que eliminou a gente. O Fluminense contratou o Dair Helman, que tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil com o Internacional, perdeu para o Atlético Paranaense em 2019, e levou o Inter a Libertadores na fase de grupo. O Inter tinha jogado a Série B em 2018. E o Odair Helman super badalado. Tomou um nó aqui no Maracanã e outro nó lá no Chile. Eu estava nos 2 jogos. Tava lá em La Calera. Se você assistir os melhores momentos do jogo, tu vai ver à direita ali, eu de um lado, eu e Vilela um do lado do outro. Eu tava lá, cara. Viu o La Calera, que o salário mais alto que tinha dos jogadores deles era R$5 mil. Um time amador. Conhecia a estrutura do La Calera lá na cidade. Era o Vojvoda. E depois que ele passou pelo Fluminense, ele eliminou o Tolima, da Colômbia. Time grande da Colômbia, que já eliminou o Corinthians, se não me engano, na Libertadores, na pré-Libertadores. E depois ele foi eliminado para o Júnior Barranquilla, aquele Júnior Barranquilla que o Fluminense não dá muita sorte contra eles, nos pênaltis. O Vojvoda, com um time amador, levou o La Calera a essa campanha na Sul-Americana. E aí o Fortaleza trouxe o cara. E aí, para finalizar essa análise sobre o time do Fortaleza, o Vojvoda, o time do Fortaleza, a tática do Vojvoda é justamente o calcanhar de Aquiles do Diniz. Quem me acompanha aqui no canal sabe. A gente perdeu para o Botafogo assim, time jogando fechado, saindo em altíssima velocidade. Quase perdemos de 2-0. Teve um jogo, o jogador que fez o primeiro gol perdeu o segundo cara a cara com o Fábio, igualzinho que o Fortaleza fez ontem. Ano passado a gente se atrasou com o América Mineiro lá, com um jogador a mais, e aqui no Maracanã perdemos com o mesmo estilo de jogo, fechadinho, saindo em altíssima velocidade de contra-ataque. O Atlético Goianiense fez a mesma coisa. O Fortaleza contra a gente, nos 2 jogos da Copa do Brasil, lá o Fluminense ficou nas cordas. O Fluminense foi aquele lutador de boxe que estava nas cordas, fechou o olho, deu um soco, assim, quando abriu o olho o cara estava caído. A gente foi amassado pelo Fortaleza lá. E aqui eles fizeram a mesma tática. Fechadinho, saiu em velocidade para o ataque, fizeram 2-0. Deus quis que a gente
tivesse um pênalti a nosso favor, porque aquela bola ali poderia ser 1 centímetro para fora. Eles falam que foi roubado, mas não foi não, foi pênalti. Tava dentro, mas por um triz poderia ser fora. E a gente ser eliminado diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã. O que me deixa chateado com a derrota e preocupado é isso. O Diniz já enfrentou o cara, pô. O Vojvoda é um treinador que o estilo do time dele jogar é exatamente o time que o Fluminense mais tem, o tipo de jogo que o Fluminense mais tem dificuldade para enfrentar. É um time que joga fechado, que sabe se fechar, e quando recupera a bola, em 2 segundos tá na cara do gol. Ontem foi triste o que aconteceu, mas eu também vou justificar aqui o porquê. Apesar de reforçar que o Fluminense estaria sujeito a perder para o Fortaleza mesmo com o time em reserva. O Fortaleza lá no Castelão é um dos adversários do Campeonato Brasileiro que o Fluminense pode perder. Assim como o Galo nos trilhos, bem, Palmeiras, Internacional, Flamengo, que é clássico, jogo duro. Só para reforçar, a gente contra o Vasco no Campeonato Carioca, que nós ganhamos de 2-0, cara, eles só não ganharam aquele jogo ali por alguns fatores, dentre eles a falta de competência do ataque deles para fazer gol, Alex Teixeira, principalmente o Pedro Raul, e um gol que praticamente espírita do Cano, né? Aquele gol ali. Foi um golaço, mas a gente não vê um gol daquele todo dia. O Vasco fez a mesma estratégia, cara. Se fechou e saía igual uma bala no contra-ataque. Foi exatamente o que o Fortaleza fez ontem. Agora, pessoal, 7 jogadores de reserva. Tô vendo o pessoal massacrando aí determinados jogadores, falando mal do Guga. Pô, o Guga fez uma partidaça na final contra o Flamengo, um jogador de qualidade. Só que o estilo de jogo do Diniz requer entrosamento, requer ritmo. O pessoal, eu vi a live do André, o André falando do Lelê. Cara, o Lelê é uma flecha. O Lelê não é jogador para jogar no estilo do Diniz de toquinho. Se você colocar o Lelê para jogar em toquinho e tiver uma expectativa dele render, é a mesma coisa que você sentar embaixo de um pé de manga e esperar uma goiaba cair na tua cabeça, cara. Não vai cair. Lelê é jogador de velocidade. Você tem que acionar a velocidade dele. Não tô falando aqui que ele é um bonde, não, igual o Caio Paulista, não. Ele tem muita qualidade. Mas você não vai pegar essas qualidades e colocar o cara para fazer jogo de toquinho e achar que ele vai render. Você tá jogando fora todas as qualidades que ele pode oferecer pro time. E ajudar demais. O Lima é segundo homem de meio de campo. O pessoal falando, o Lima é reserva do Ganso. Não é, o Diniz tentou fazer um teste ali. Mas o Lima dá aula jogando como segundo volante. Na minha opinião, vai brigar sério por essa vaga. André foi displicente no gol. Ele não era para proteger a bola, era para jogar para fora. Me lembrou aquele pênalti que o Cavalieri defendeu lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, na semifinal da Copa do Brasil de 2015, que o Marlon foi querer fazer... como é que é o nome daquela jogada? Corta a luz para sair jogando do outro lado. O cara tava atrás dele, pegou o rebote e fez o gol de pênalti. Porra, André, joga sério, pô. Não é toda hora que se mata uma formiga com tiro de bazuca, não, irmão. Não tem necessidade disso, não. Faz o simples. Então, porra, eu quero que vocês tenham consciência disso. O time titular poderia ter perdido. E o time reserva não tinha muito o que fazer, não. O time de Fortaleza é fortíssimo. Vai brigar sério pelo G4 ali, por vaga na Libertadores. Vai brigar. Tem um grande treinador, tem um time bom, reforçou o time com peças indicadas por ele. Ele é um cara conhecedor do mercado sul-americano. Tem uma torcida fanática que vai lotar aquele estádio todo jogo e vai tornar o estádio um inferno para o adversário. Então o Fortaleza é um adversário de se respeitar, cara. Quem jogar lá vai passar sufoco. E repito, nós não vamos ganhar todos os jogos na temporada. A gente tem que, focar no jogo contra o River Plate. Eu confesso para vocês que, cara, eu nem tinha cabeça para ver aquele jogo contra o Fortaleza. Meu foco tá no jogo contra o River Plate por conta desses fatores que eu falei para vocês. E, claro, também pelo fato de ser um jogaço. Quem não quer assistir um jogaço? E eu quero dar meu apoio pro time poder conquistar esses 3 pontos. Vou estar lá, meu irmão, me esgoelando, cantando todas as músicas para apoiar o time rumo a essa vitória, que é importantíssima, para dar tranquilidade para a gente viajar para La Paz e para Buenos Aires para enfrentar os caras. Imagina se a gente perder esse jogo. É um jogo perdível também, tá? A gente vai enfrentar um gigante, um time gigante da Argentina, um time tetracampeão da Libertadores, um time que sabe jogar competição, um time que está liderando o Campeonato Argentino. Não vai ser fácil. Eu acredito muito que os jogadores do Fluminense, assim como o mestre Diniz, né, também acredito que eles vão virar a chave, que a atitude vai ser outra contra os caras.
Tem também um pouco de cansaço envolvido nisso. Pô, o Fluminense jogou muitos jogos no mês de abril. Pô, foi para Belém, depois para Fortaleza. Cara, isso enche o saco, irmão. Não é todo jogo que o time vai entrar com ânimo. Não é todo jogo. Infelizmente, é verdade. Isso aí vale para qualquer time. Até o Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique. Até para eles isso vale. Então eu espero que a torcida não se abale com essa derrota. É um jogo que a gente poderia perder. E aumentava mais ainda a probabilidade de derrota entrando com o time reserva, como aconteceu. E espero que a torcida foque no jogo de terça-feira, lote o estádio e leve a energia positiva para as arquibancadas para a gente jogar dentro do campo e fazer uma sintonia ali para que o time conquiste essa vitória. Tá beleza? Se eu esqueci de falar alguma coisa, próximo vídeo aí eu completo, entendeu? Complemento aí, mas basicamente eu falei tudo que eu precisava falar desse jogo aí e do próximo compromisso do Fluminense contra o River Plate. Tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.